Boa noite. A gente já leu e refletiu sobre essa lição aqui, lá na prece da criação. E chegamos à conclusão que seria bom a gente comentar aqui também. É do livro Linha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Na intimidade do ser. Fique-se bem que as coisas têm que ser íntimas e ação. Nós, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Isso foi dito por Paulo em Colossenses. Indubitavelmente não basta apreciar os sentimentos sublimes do cristianismo aceito. Tão bonito tudo que a gente aprende, não basta. É indispensável travestirmos deles. O apóstolo não se refere a raciocínio, fala de profundidade. Não adianta a gente ter os melhores conceitos do mundo e não ser. Não adianta muita coisa. Há necessidades, nós estamos aqui para aprender a agir. É da intimidade do ser. Alguém que possua roteiro certo do caminho a seguir, entre multidões que o desconhecem, é naturalmente eleito para administrar a orientação. Existem pessoas no mundo que são eleitas para ensinar os outros, não por palavra. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis. Mais do que palavras, não precisavam nem dizer palavras, são exemplos até hoje pelo que exteriorizam. E nós temos que procurar fazer isso. Estamos com bastante dificuldade, mas é preciso. Detendo tão pouca bagagem de conhecimento acerca da eternidade, o cristão legítimo é a pessoa indicada a proteger os interesses espirituais de seus irmãos na jornada evolutiva. No entanto, é preciso encarecer o testemunho, que não se limita a fraseologia brilhante. Saber a doutrina de cor é salteado, ter explicação teórica para ela e não ser, não adianta nada. É cultura inútil. Imprescindível é que estejamos revestidos de entranhas de misericórdia para enfrentarmos com êxito os perigos crescentes do caminho. É preciso que a gente tenha essa misericórdia, tem misericórdia na misericórdia, mas não na teoria da explicação, na vida. O mal para ceder terreno compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. Não adianta explicar nada para ninguém. Tem que praticar o bem, daí vai ser bom exemplo. O orgulho, a fim de renunciar a seus propósitos felizes, não entende senão a humildade. Esses exemplos que a gente tem é porque são humildes. Não porque eu nunca falei com a irmã Dulce e a irmã Teresa de Calcutá. E nem consigo fazer o que elas falam. Sem espírito fraternal é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. É necessário dilatar sempre as reservas de sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Os espiritistas sinceros encontrarão um luminoso estímulo nas palavras de Paulo. Alguns companheiros, por certo, observarão em nossa lembrança mero problema de fé religiosa, segundo o seu modo de entender. Todavia, entre fazer psiquismo por alguns dias e solucionar a questão para a vida eterna, há sempre considerável diferença. Eu li alguma coisa, não sei quando, mas refleti bastante sobre isso. Ser caridoso, fazer caridade, ter
amizade, ter paciência, outras coisas, não são atitudes, não são sentimentos religiosos, são sentimentos humanos, porque até o ateu tem. Caridade que o Betinho tinha, não adiantava explicar nada para ele. Ele não acreditava em Deus e pronto, mas era melhor do que eu. Obrigado. Você vai fazer a prece. Então, a gente está num bom estado emocional aqui, que nossa prece vai atingir muitos objetivos que a gente às vezes nem pensa que a prece pode chegar. Ela fica assim. A prece é uma forte maneira de contactar com Deus. Um desejo a todos que tenham soluções, mas que também tenham aprendizado. Porque a vida daqui é para a gente aprender para alguma coisa a mais. Essa alguma coisa a mais é melhorarmos em atitude, melhorarmos em procedimento. Claro que a doutrina nos ensina a dilatar esses sentimentos que a gente tem naturalmente, que são humanos, mas melhorá-los, aumentá-los, ser melhor, a doutrina nos ensina assim. É mais fácil desenvolver, aumentar esses procedimentos bons, conhecendo e procurando conhecer a doutrina. Que Deus nos ajude a seguir e ter essa vontade e conseguir. Obrigado, que assim seja. Boa noite, Pai. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãs. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Hoje a gente está fazendo um estudo diferente, né? Um estudo mais acolhedor, né? Um estudo informal, vamos dizer assim. E às vezes é importante, porque isso nos aproxima, né? A gente não está aqui e vocês ali, não, está todo mundo misturado, né? Juntos e misturado, né? E o tema que a gente escolheu foi estar no mundo sem ser no mundo. Primeira pergunta que eu faço a vocês: o que Jesus quis dizer com isso? O que é estar no mundo sem ser no mundo? Eu entendo que a vocação de mundo seria a questão material. Né? A gente tem que estar na matéria, precisa estar na matéria, mas que a gente não deixe que isso nos seja o principal. Né? Você vai estar lá, mas você não é de lá. Eu entendo dessa forma, estar no mundo sem ser no mundo material, porque na verdade nós somos um mundo espiritual. Mas eu não preciso. Aí eu vou provocar você, que a ideia também desse estudo é provocar também, né? Se a gente como espírito estiver na erraticidade, essa frase, ela pode ser dita lá? Dependendo do estado mental, sim. Então, Ele pode também estar lá e não estar, mentalmente falando. então Está lá e ainda está aqui, né? a questão de estar no mundo, a questão de estar no mundo não é uma questão de localização, mas é uma questão mental, é uma questão espiritual, é uma questão o quanto nós ainda estamos presos e dependentes da matéria. Quando Jesus colocou essa frase, Jesus, como as coisas se encaixam, né? A leitura inicial tem tudo a ver, né? Os comentários
seu Paulo, foi muito oportuno quando ele falou muito bem, quando ele falou que nós precisamos tirar de nós essa dependência da matéria. Porque todos nós queremos ser felizes, todos nós, do malfeitor ao espírito de luz. Todo mundo tem o mesmo objetivo. A diferença é o modo pelo qual o espírito quer chegar a essa felicidade. Essa que é a diferença. Porque eu posso ser feliz tentando prejudicar todo mundo e ganhando as coisas materiais. Mas eu posso ser feliz tendo a consciência que minha verdadeira vida não é essa, é a vida espiritual. É a mesma história quando Jesus falou assim: você é rei, tu disseste que eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Porque o reino de Jesus é diferente do reino de Herodes. O reino de Herodes é o poder, é a guerra, é o dinheiro, a posse. O reino de Jesus é o amor. Essa foi a proposta. E quando Jesus falou na filosofia, né, e quando a terceira revelação da doutrina está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que as religiões têm cinco pontos. Tem o dogma, tem a passagem de Jesus, tem certos preceitos, o próprio estudo, mas todas as religiões têm um único ponto que elas se falam, que é a questão moral. E a doutrina, ela trabalha exatamente na questão moral. Por isso que a religião, ela é fruto das pessoas, não é fruto de Jesus. Jesus não criou religião nenhuma. Jesus criou uma filosofia de vida. Por isso que a doutrina espírita, ela não se caracteriza como uma nova religião. Porque senão a gente vai criar, ela mesma por si só, ela vai criar dogmas, ela vai criar situações em que você tem que fazer porque a igreja do Espiritismo determina que para você ser feliz você tem que fazer isso. E a doutrina, ela não prega essa questão, né? A doutrina, ela não prega a questão do dogma, ela prega o amor, o autoconhecimento. Então, estar no mundo sem ser do mundo é ter essa compreensão, é saber que os problemas que eu estou passando, eles são passageiros. Eu sei que a minha verdadeira vida é a vida espiritual, mas não é numa questão de eu vou desencarnar e vou para lá. É uma questão de você almejar estar lá numa condição muito melhor. Então, esses irmãos que a gente falou, que eu falei no estudo, acho que, por exemplo, quando encarnados eram do mundo que nem nós, mas pelo estado que eles tinham de valores, de sentimento, eles estavam muito menos no mundo do que a gente. Sim, por quê? Porque eram espíritos que não estavam mais ligados à parte moral. Porque eles não estavam olhando se você é pobre ou rico, se você é feio ou é bonito, se você é alto ou baixo. Estar no mundo sem ser do mundo é estar num estado de êxtase espiritual. Ele não quer saber a tua religião, o time que você torce, se você é preto ou preta, se você é homossexual ou você é hétero, se você é bi.
o que trazes e o que eu posso fazer por você? Porque esse ano nós vamos ter a Comerc e o Enef, né, com um tema extremamente perigoso. Qual é o tema? É você vivenciar a diversidade do mundo trilhando os caminhos do Cristo, que é a mesma coisa do que estar no mundo sem ser do mundo. Porque eu pergunto para você, o que é diversidade? Vamos dar um exemplo de diversidade. Cultura, o que mais? A diversidade é aceitar. Para mim, é aceitação em termos de que não precisa as pessoas pensarem em algo além para eu deixar de conviver com elas. Isso aí entra na questão da empatia, entra na questão, mas a diversidade, a definição de diversidade, o que ela nos mostra? Que somos Que ninguém é igual. Cultura. Que mais? Etnia, religião. Que mais? Sexo. Orientação. Gênero. Sexual. Orientação Sexo, gênero. Legal. Que mais? Religião. Classe social. Classe social. Etnia. Etnia. Todo mundo falou as coisas leves. Vamos colocar as coisas mais pesadas? Os traficantes fazem parte desse time? Sim. Mas ninguém fala. Sabe por quê? Porque eles são marginais. Diversidade é raça, religião, gênero. Quando aparece na televisão, vamos respeitar as diferenças. Raça, religião, gênero. Principalmente a raça e o gênero. Quando a gente coloca o traficante, o miliciano, eles não são diversos, eles são bandidos. Eles estão à margem da lei. Se a lei não proibisse, eles não estariam fora. É porque eles estão, por exemplo, à margem da lei. À margem da lei. É por isso. Aí a gente vai reportar a Jesus. Os 12 apóstolos eram diversos. João e, se não me falha a memória, Tiago. André. Não, André não. Tiago e João eram irmãos ricos. Tanto é que Tiago, ele foi o primeiro a escrever as mensagens de Jesus, porque eles sabiam ler e eles tinham dinheiro. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Pedro de educação não tinha nenhuma. Era rude, era grosso, falava palavrão. Era da pior espécie de educação que um homem poderia ter. O André é um pouquinho melhor que seu irmão. O que Jesus fez? Jesus olhou a educação de Pedro. Jesus olhou se o outro era rico ou o outro era pobre. Jesus olhou que Judas ia traí-lo. Vou ensinar a pescar almas, Pedro. E ensinou a pescar. Então, nós temos N teorias da lei, das situações, mas no fundo são justificativas para que a gente possa dizer: eles estão fora.
esse não. Que na verdade todos nós somos diversos. Nós estamos apenas numa sociedade que, se a gente for ler aquele Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está exatamente que todo mundo, quando fala isso, né? Que o Brasil vai ser um país que vai abrir as portas para a humanidade. Estamos numa posição elevada perante os outros países. Muito pelo contrário. Tanto é que o Haroldo Dutra, ele brinca, né? Ele fala assim: o umbral está vazio. Por quê? Porque é do Brasil. Ele brinca, o umbral está vazio, porque acaba no Brasil. Todo aquele malfeitor que tem dificuldade, aquele na parte sexual, na parte moral, veio aqui para o Brasil. Por isso que ele é o coração do mundo, porque exatamente esse cadinho, essa revolução social que a gente está vivenciando hoje, é que vai fazer com que esses espíritos caminhem. Talvez seja um país que tenha uma necessidade religiosa, política, de gênero, né? Então, entre aspas ainda é permitido, né? Mas entre aspas Até falando de cultura, porque quando você pensa em cultura, você pensa num país assim. A cultura daquele país. Só no Brasil, quantas culturas diferentes? ele foi preparado para isso. ele foi preparado para isso. Se você hoje, quando eu saio para ir para o trabalho, eu gosto de ver o Fachel, né? Logo na primeira reportagem, aquela fila no CRAS, né? Quando a enchente, a de Castilhos e tal, e não se resolveu nada. Aí você vê aquela quantidade de pessoas, né? Lutando, muitas das vezes por 300 reais, por 200 reais, por 300 reais. Aí a gente pensa, essas pessoas têm condições de ficar o tempo todo acordado numa fila, mas não tem vontade de acordar às 6 horas da manhã para procurar um emprego. Aí é um pré-julgamento. E quando você começa a pré-julgar, você começa a valorizar o quê? O preconceito. Porque na verdade, alguém já escutou falar na pirâmide de Maslow? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar, né? Maslow era um psicólogo americano, sociólogo, dava palestra, e ele identificou as questões sociais das necessidades de Maslow. O que era isso? Primeiro, é a necessidade fisiológica. Todo ser humano, a sua primeira necessidade é fisiológica. Então, se você quiser que a pessoa trabalhe, se você quiser que a pessoa estude, se você quiser que a pessoa aprenda e desenvolva a sua moral, você tem que dar condições para ela viver. E condições fisiológicas é moradia, alimentação, saúde, saneamento e roupa. Se você não tem isso, as pessoas ficam revoltadas. E aí a gente julga porque a gente não está. A gente não está fora daquele mundo, nós estamos dentro do mundo julgando. E aí você vê o desespero daquelas mulheres, o desespero daqueles homens, daqueles rapazes, porque por trás daquele desespero tem uma criança doente dentro de casa. Eu não posso largar meu filho para procurar emprego, de repente eu não posso trabalhar, porque quem é que vai ficar com meu filho? Então, depois aí ele vai subindo, né? Agora eu não me lembro. É a hierarquia das necessidades menores. Exatamente, tem hierarquia. Aí depois que você sana a parte fisiológica, você tem a parte educacional, social, né?
depois indo até a realização pessoal até a realização social. Pessoal, individual, Exato. profissão, né? Profissão, tudo. Então, para você se realizar, você precisa comer. E a doutrina espírita, ela é muito clara quando ela diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, a doutrina espírita, ela explica essa passagem de Jesus, né? O maior mandamento é amar a Deus, e tem um que é tanto quanto amar ao próximo como a nós mesmos, porque o amor, o romance fala amor à primeira vista, né? Eu estava nas estrelas, aquelas coisas todas. Mas o amor é um sentimento que se constrói. Vai tentar explicar a pessoa que está fazendo, vai tentar explicar para a pessoa que está passando fome, dizer assim, você precisa acreditar, ter fé, você precisa ter amor. Ela vai dizer, meu amigo, o amor não vai, nesse momento, não vai pagar a minha fome. Mas o outro que tem amor, por isso que é estar no mundo sem ser ruim, é pensar na parte espiritual, na evolução, no crescimento. Então eu que tenho conhecimento, eu tenho que ir até os infortúnios ocultos e trabalhar esse sentimento, dar a ele a cesta básica necessária para que ele possa raciocinar e agradecer, reconhecer que Deus proveu naquele momento. A pessoa perde um ente querido, a pessoa está doente. É complicado. A dor é própria da pessoa. O sofrimento. Até mesmo porque na situação efetivamente dessa reportagem, foram famílias que perderam casa, tudo. E não é? Né? E muitas das vezes até parentes que tiveram que, infelizmente, com a enxurrada, não conseguiu. Então você imagina, você com uma certa dificuldade financeira, você vai pagando lá aos poucos, mantém uma casa até simples, mas com as coisas direitinho, de repente vem a chuva, é claro, fora dos padrões. Às vezes a gente quer culpar o governo, culpar isso, mas às vezes é realmente uma calamidade, né? Uma situação da natureza, né? E aí simplesmente levou tudo. E não dá nesse momento realmente, como você coloca, é falar assim, ó, tenha fé em Deus que tudo vai passar e que você vai ter uma casa novamente, com tudo que você tem. Mas e hoje? E naquele momento, né, a pessoa, ela está fragilizada. E hoje? Como você vai conseguir, nesse momento, exercitar sua fé no momento de fragilidade? É o que o Wagner está falando, que não é nem só a questão da falta física, porque nesse momento é a questão da falta de ver uma luz no fim do túnel, né? Nós, estudando o doutrina espírita, sabemos que estamos no mundo de conspirações, ninguém está livre de passar por situações, ninguém é privilegiado, nós sabemos disso, e ainda assim, nós temos o nosso momento de fragilidade, quando a gente se depara com a situação. Então, fica muito complicado, principalmente para quem já tem pouco desse conhecimento, porque na leitura mesmo que o São Paulo trouxe, de você conhecer e não pôr em prática. Porque é neste momento que é a oportunidade, porque quando acontecem situações que a gente não entende as
tem a causa, né? Esse é o efeito, né? Exato, mas já existe uma causa. E a gente não está ligando a televisão e se deparando tudo simplesmente ao povo. Né? Tem uma causa. Causa pelo negativo de renda, mas pela necessidade, as pessoas normalmente constroem coisas em beira de rios, certo? Só que os rios, eles têm o lençol freático. Quando as chuvas caem no rio, o lençol freático, que é a terra que está ao lado do rio, recebe esse excesso de água. Por isso o rio não transborda. Quando você constrói, bota uma parede de concreto em volta dos rios, você acabou com o lençol freático. Quando chove, a água do rio vai subir, porque ela não tem o lençol freático mais para escoar. Lógico, pode ver que tudo isso que acontece é próximo à beirada de rios. Porque está certo, o desmatamento também está certo, não se culpa ninguém. É porque às vezes não tem onde morar e viu que aquilo está limpinho, está bonitinho e construiu. Você já não vai passar água mais do rio para lá, quando bater chuva. Pode reparar, tudo em beira de rio, onde construíram e simplesmente acabou o lençol freático. Não tem aquela, continua. Você não tem o carro de porto, você não tem aquele mangue. Um dia que você fechar aquele mangue, vai ter um navio capotando lá no carro do porto. Porque quando enche demais a maré, ela corre para o mangue, para poder o navio não cair no carro. Entende? É a linha d'água que eles chamam do navio. Então, se fizerem, fecharem o mangue, aterrar aquilo tudo, os navios vão fazer assim, ó, lá, quando a maré subir. Entende? Então, é a vazão. Lógico, isso não se culpa ninguém, não se culpa. Mas foi isso que foi acontecendo. E pode reparar, é em beira de rio. Não, isso é uma das coisas. O outro é o desmatamento, a gente sabe. Hoje deve ter batido mais de. Só hoje é tão intenso, mas deve ter batido mais de 50 de sensação térmica. Nossa, muito calor. Cuidado, né? Porque os espíritos também erram, né? Os espíritos, estudos espiritismo também erram. Então, porque é uma prova, porque é uma expressão. Não. Consequência. Nem tudo é prova, nem tudo é expiação. É consequência. Consequência do livre-arbítrio. Você tocou num ponto interessante, né? O espírita, até a gente fez um estudo aqui sobre isso. Mas o espírita está fazendo isso porque ele está resgatando. Mas tadinho, ele tem que passar por isso. Gente, aí a gente está voltando à época de Moisés. Dente por dente, olho por olho. E a proposta da doutrina, aliás, a proposta do Cristo, totalmente diferente. E a proposta da doutrina faz com que o Cristo fique mais vivo. Então, não tem esse negócio, eu tenho que sofrer, porque senão ninguém faz nada pelo outro. O seu Paulo vai ter que sofrer, viu, seu Paulo? Você fez alguma coisa, você tem que sofrer. Então, Você vê nessa encarnação só. eu não posso orar por ele, eu não posso ajudar ele porque ele tem que sofrer. Então, assim, Deus colocou os problemas para que a gente possa ter motivação de ajudar. Se você não tiver um lápis na tua mão, como é que você vai escrever? Carvão. E se você não tiver o carvão? E se não tiver uma caneta e um pincel? Você tem que ter uma ferramenta de trabalho para você poder trabalhar. Então, a doutrina espírita, eu conheci um senhor que ele falou: eu vou ser evangélico. Saiu da doutrina espírita e foi ser evangélico. Por quê? A doutrina espírita só prega o sofrimento. Esse não entendeu nada da proposta da doutrina espírita. Ela não prega o sofrimento, ela mostra o porquê que as pessoas estão sofrendo. E mais do que isso, sofrimento é uma posição de cada um. A dor pode vir, mas a forma que eu olhar para a dor depende de mim. Então, ela nem mostra o porquê que ele está sofrendo, ela mostra porquê que nós estamos passando por aquela situação. O sofrimento que é opcional, né? O sofrimento é opcional. Porque a gente pode passar por aquela situação, sim, triste, às vezes
em certos momentos a gente tá naquela oscilação, né? Tem dia que a gente está mais alegre, mais confiante, tem dia que a gente está mais para baixo, mas a gente não perde a esperança, não perde a fé, não perde a confiança em Deus, e sabendo que tudo passa porque nós somos espíritos, e aqui é apenas uma escola, é uma passagem, então vai passar, de alguma forma vai passar. Até mesmo porque nós somos espíritas, nós temos, os espíritas têm que reconhecer, não são as outras religiões não. A doutrina espírita tem que reconhecer, não a doutrina, nós espíritas, né? A doutrina obviamente reconhece, mas que nós somos espíritos eternos. Sim. Nós estamos aqui por uma passagem. E a evolução, acho que a gente está aqui aprendendo. A Aprendendo. dor, eu acho que a dor está muito relacionada a um aprendizado. Isso. Eu acho que a gente tem que olhar a dor Como aprendizado. como um aprendizado, procurar na dor, naquela situação, para quê? Para que eu estou vivendo isso? Uhum. Tem um para quê ali, tem? Eu acho que quando a gente alcança esse para quê e consegue assim realmente realizar aquilo, E não há o sofrimento. A dor nos dá um limite. Você está botando o dedo perto do fogo, tu sente que é muito, tira. A dor não é limite, para quê também. Você está sentindo dor. Para quê? Por quê? Aí você tem que entender. Ela faz com que você busque o limite, cara. O que eu estou fazendo que está me provocando isso? Ela te dá o limite. Por isso que você bota o fogo aqui, tem que o dedo, está esquentando. Mentira. Ela te dá o limite. Porque tu sentiu a dor. Então a dor nos dá o limite. Agora uma pergunta, o sofrimento é garantia de evolução? não. Depende de como você Depende de como você sofre. sofre. Depende. Até para você sofrer, você tem... Porque olha só, existe a definição de sofrimento e existe a definição de sofrimento. Eu posso definir o sofrimento aquilo que eu estou sofrendo, realmente. Mas se eu estou sofrendo, eu naturalmente não estou compreendendo a dor. Eu estou sofrendo, a dor não é opcional, o sofrimento não é opcional. Então esse é o outro tipo de sofrimento. Quando eu sofro, eu não entendi o porquê que eu estou sentindo aquela dor. Isso é ponto. Agora, a partir do momento que eu entendo por que eu estou passando por aquilo, eu não sofro. É aquela história, o sofrimento de Jesus. Aonde? Jesus sempre tem dor física, porque... Pois é, eu acho assim, dor física não tem como você Não tem como dizer que não participa. Agora, ele não sofreu. Por quê? Porque o reino dele não era desse mundo. Ele estava no mundo sofrendo a ignorância do mundo, mas o mundo dele, ele não estava nem aí. Tanto é que ele falou: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mas perdoar o que? Os nossos pecados? Não, o que fizemos com ele. Porque pela lei de causa e efeito, o que a gente fez com o outro, a gente vai ter que resgatar. Mas com ele liberou a gente. Porque ele tinha um propósito. Que bom, né? Porque senão a gente tivesse que resgatar. Poxa, tanto é que ele falou: Maria, eis o teu filho João. João, eis a tua mãe Maria. Porque eles João tinha que atender as necessidades de Maria, porque a própria Maria não entendia o trabalho de Jesus. Muito natural, não é porque é mãe que é o espírito evoluído. Não. Jesus era muito mais evoluído do que todo mundo, inclusive da própria mãe e do próprio pai. Então ele quis dizer o seguinte: apesar de ser uma mulher boa, apesar de ser uma mulher que tinha uma ética e um respeito muito grande, mas ela tinha questões a serem trabalhadas. Como todos nós. Como o próprio Jesus
milhões de anos atrás também vivenciou isso. Então, assim, estar no mundo sem ser do mundo é muito mais do que uma simples frase. É você trabalhar essa sua consciência, é trabalhar o teu eu. Quem é o Wagner? O Wagner da palestra, é trabalhador de uma casa espírita. Poxa, legal, eu tenho um passaporte para o nosso lado. Será? Isso não é garantia de nada. Aí voltando aqui em São Paulo, o Betinho tem um melhor acesso do que ele tem aqui. Pois é, ele é um exemplo clássico, o Betinho. O Betinho não acreditava em Deus. Aí eu pergunto, e precisou para ele fazer o que ele fez, precisou ele acreditar em Deus? Eu ainda tenho assim, algumas questões de alguns ateus, né, que a gente tem conhecimento, que fazem a caridade, fazem o bem sobre alguém. Às vezes eu fico me questionando se essas pessoas talvez não acreditem na forma de que a gente entende o que é acreditar, né, num Deus que a gente imagina, né, que a gente deseja, Deus humano, mas que eles sentem na maior naturalidade, assim, no meu entendimento. Eu não preciso buscar uma religião, porque esse ponto para mim já está definido. Eu já tenho um conhecimento do grau do que é a caridade, o amor. Então, assim, às vezes fica muito, talvez são espíritos tão mais evoluídos que não se prendem como nós ainda nos prendemos, para a gente tentar entender isso. Quando a gente fala que ele é ateu, todos nós temos um pouquinho também, porque a gente acredita até a página 2. Né? Quando a gente fala da fé inabalável, até a página 2, porque na hora que Jesus falar, vem andar sobre as águas, quem é que vai? De verdade, sem medo, sem receio. Então, assim, mas eram pessoas que estavam ali, botavam a cara a tapa, faziam, não importa, e foi sendo conduzido pelas especialidades amigas, porque estava começando tudo bem. Então, você acredita ou não? Isso se criou há muito tempo atrás, né? Preconceito. Separação, até na diversidade, né? O ateu é pessoal livre, ele não acredita em Deus. Ele acredita no mundo, ele não acredita no mesmo Deus, ele acredita no força. Ele acredita. Ele tem uma outra visão. Uma força. Qual é a força? Mas quem acredita nessa força para ele? E muitos são. Ele vai direto para o nosso lado e ainda vai ficar pagando por ano. Quem não tem convite de um Deus não progride. Aquilo que a senhora falou, que uma pessoa vai suportar, tem que ter o entendimento. O entendimento que a pessoa precisa ter é ser, essa da historinha que a gente falou. É preciso ser. Não tem explicação, não tem explicação. O Betinho é mais cristão do que eu. E outros? Porque na obra que ele fez foi. Porque a diferença de religião para religiosidade. Exatamente. Religiosidade é o estado de espírito que você tem de compreensão. Porque olha só, vamos ser francos. O planeta Terra é um grão de areia perante o universo. Um grão de areia. Talvez até mesmo que isso. Menos que isso. Nós somos menor que o planeta Terra. Molécula. Uma molécula. Talvez menor que a Porque a molécula. Será que Deus está preocupado se o Wagner acredita nele ou não? Ele cuida do universo, ele equilibra, ele é a inteligência suprema. Ele quer que todos nós possamos crescer. Então a religião é uma das ferramentas que o homem criou, interpretou e criou
reconhecer Deus. Porque para você reconhecer Deus, não precisa ter religião, porque Deus está dentro de nós. É a tal força, é a tal fé em si mesmo. Porque quando Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas, é reconhecer que existe algo que gerencia tudo isso. E amar ao próximo como a si mesmo. O amor você constrói. Se você não souber a definição de amor, como é que você vai dizer para um filho, eu te amo? Aquilo que o Mauro fala lá na nossa casa. A mulher está grávida. Ah, meu filho, eu te amo. Te amo o quê? Não sabe se quem está vendo é um inimigo do passado? Que amor é esse? Você tem uma expectativa, você tem uma felicidade de ser mãe, você tem uma alegria, mas quando nasce, quando reencarna, vai crescendo, vai colocando as suas garrinhas e a gente vai ter aquele embate ou sofrimento ou alegria. Mas o que a gente não pode dizer que dentro da barriga, sem ter o contato, sem ter o embate, eu te amo, porque o amor é algo que se constrói, como a Joana Diante fala, né? Se você não tem amor por fazer a caridade, não tem problema não. Começa a fazer. O amor depois vem. Está sendo construído. Está sendo construído. Porque o importante é não deixar de fazer, não deixar de construir. O resto vem de tempo. Então, meus irmãos, espero que a gente Foi um ótimo bate-papo, né? tenha assim, eu acho que foi isso, porque cada um trouxe uma ideia, eu acho que é até uma técnica que a gente pode fazer, né? Sempre, logicamente, comigo ou qualquer outro irmão que venha dar palestra aqui, mas eu gosto muito dessa interação, do que ficar que nem dois de paus aqui falando, falando. Não, é interagir mesmo, é construir, é vocês terem a oportunidade de colocar aquilo que vocês também têm dentro de vocês, como espíritos eternos, como conhecedores da doutrina. É isso. De troca. É uma troca. De troca. E a gente sempre aprende. Um pouquinho de um pouquinho do outro, forma o outro. Né? Amanhã a gente vai dar a palestra na nossa casa, palestra musical. Ó, isso é muito bom. Lá no anunciado. Então, pessoal, vamos dar os nossos... Muito obrigada, Wagner, pelo nosso bate-papo de hoje, a participação de todos, né? E só para lembrar que todas as terças-feiras nós temos reunião pública 2h30 da tarde e 7h30 da noite, tá? 7h30 da noite nós temos o atendimento fraterno, nós temos o passe individual e todas agora nas quartas-feiras nós estamos tendo um grupo de estudo pelo WhatsApp. Então toda quarta-feira vai ser liberado no Instagram e no grupo do nosso lá o link para a pessoa ingressar no grupo do WhatsApp e aí participar. Aí lá qualquer dúvida a gente tira, né, de como é que vai ser. Qual é o estudo? Uma quarta-feira é o Livro dos Espíritos, outra quarta-feira é a Gênesis, é intercalado. Quinta-feira, 7h30 da noite, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e campanha do quilo, gente, permanente. Falamos tanto de Betinho, quem tem fome tem pressa. Então, no último sábado desse mês, nós vamos fazer a entrega das cestas de alimento para as mães assistidas da evangelização.
E aí, então, quem puder fazer a doação, acabamos de receber agora também a doação aqui. Então, quem puder trazer, quem não tiver longe aí pelo Instagram, quiser fazer uma doação em dinheiro, também pode entrar em contato com a gente, que a gente manda a chave Pix. E essas são as nossas programações. Aí nós temos na terça-feira, 7 horas da noite, o trabalho da irradiação. E esse trabalho, a gente tem um grupo de trabalhadores que faz às 7 horas da noite, às 19 horas. Então, quem quiser passar o nome, pode ser aqui pelas redes sociais, pode entrar em contato por algum telefone que tenha nosso, passar o nome do nosso irmão encarnado ou desencarnado e às 19 horas da terça-feira ficar mentalizando em prece também junto com a gente. Isso é muito importante, tá bom? E é isso, agora nós vamos fazer a nossa prece. Posso dar só um recado? Pode dar. Rapidinho. No dia 28 desse mês, cai no domingo. 28 cai no domingo. A partir das 2 da tarde até as 6 da tarde, nós vamos fazer na nossa casa um encontro musical. A gente tem, além de Deusinho aqui com Luiz, nós vamos receber 3 grupos, 2 irmãos, né? E um grupo de coral para fazer a comemoração, finalização da comemoração do aniversário da nossa o SEAC está fazendo aniversário esse 17 mês. anos. E assim, convido a todos que queiram, vai ter depois um lanchinho lá e tudo, mas vai ser só. Oi? Aí depois dá o endereço da casa. Isso. É na rua Copiúva 279, ali no Jardim Carioca, aquela rua que desce e vai ao encontro. Mas fica em frente ao cemitério. Em frente ao Você cemitério. sobe aquela rua em frente ao cemitério. Isso. Vai direto dela. Entendeu? Mantém a sua esquerda lá direita. Isso, exatamente. Então é lá onde era o PV, Preservação da Vida. Então todos estão convidados para mandar um convite, tá? Isso, manda um convite pra gente que a gente faz a divulgação, tá bom? Então, obrigada, Wagner. E aí agora a gente vai fazer a nossa prece. Depois da prece, quem tiver a necessidade de receber o passe, a gente vai fazer o passe, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, tentar nos concentrar no nosso Mestre Jesus, agradecer sempre por mais essa noite, desse estudo tão valioso, que nós possamos ter entendido a mensagem de estar no mundo, mas entender que nós não somos do mundo, mas estar no mundo compartilhando, dividindo, amando, ajudando ao nosso próximo e principalmente também ajudando a nós mesmos na nossa evolução. Que nós possamos estar sempre nos caminhos, nos passos de Jesus, seguindo as parábolas, os ensinamentos de Jesus e principalmente as leis naturais de Deus, que são imutáveis e que se nós as seguirmos estaremos indo de encontro a Ele. Obrigada, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.